Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um pouquinho, rever, né? Como fazemos os cálculos das operações com as matrizes, para que vocês possam realizar os exercícios que serão cobrados na avaliação. Então vamos lá, bons estudos e ótimas descobertas. Então, pessoal, eu já vou fazer uma revisãozinha breve aqui sobre as matrizes, tá? Então, o que nós temos lá? Nós temos que matriz é uma representação de valores numéricos que estariam em uma tabela e pode ser representada entre parênteses, colchetes ou chaves, né? Então, por exemplo, imagina lá que vocês têm uma matriz lá de ordem 2 por 2. O que é uma matriz de ordem 2 por 2? É uma matriz que tem duas linhas e duas colunas. Então, aqui eu escrevo aqui, ó, que esse termo está na linha 1, coluna 1. Ó, linha 1, coluna 1. Esse aqui está na linha 1, coluna 2. Esse está na linha 2, coluna 1. E esse está na linha 2, coluna 2, tá? Então, esses índices que aparecem aqui, eles representam a ordem, né, desses elementos, tá? Então, eu posso ter uma matriz já pronta, com os seus valores nos seus lugares específicos, mas eu também posso construir uma matriz através de uma lei de formação. Então, por exemplo, digamos que eu tenha a matriz definida pela lei de formação AIJ, tal que 2i menos j será o valor de cada elemento da matriz, tá? Então, como é que eu faço para achar os elementos se eu não tenho os números da matriz, eu tenho até somente uma lei de formação? Então, o que eu faço? Eu procuro realizar as operações que estão aparecendo aqui nessa lei de formação. Então, por exemplo, para encontrar o termo A11, então o I é a linha, o J é a coluna. Então, vai ficar lá 2 vezes o 1, que é o meu I, menos o 1, que também é o meu J. E fazendo a conta lá, eu vou ter 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Agora, eu vou achar o termo A1, 2. Então, o A1, 2 vai ser 2 vezes o I de novo. Nesse caso, o meu I é 1 ainda, porque a linha é 1. Mas o meu J é 2, então, menos 2. Então, no lugar do J, eu coloquei o 2. No lugar do I, eu coloquei o 1 aqui, ó. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2. 2 menos 2 é 0. O terceiro termo, segunda linha da primeira coluna, que seria esse termo aqui, ó. Então, eu vou ter 2, que é o 2 da formulazinha lá, da relação, vezes o I é 2, menos o J, que nesse caso é 1. Então, fazendo o cálculo, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. E, por último, o termo A2, 2, que seria 2 vezes o 2, né? 2 vezes o I, que é 2, menos o J, que também é 2. 2 vezes 2, 4, 4 menos 2, 2. Então, essa matriz aqui, ela vai ficar igual. Quem é o meu termo A1? Tá aqui, ó, é 1. Quem é meu termo A1, 2? É o 0. Quem é o meu termo A2, 1? É o 3. Quem é o meu termo A2, 2? É o 2. E então, eu tenho a matriz aqui de ordem 2 por 2. Então, essa aqui é uma matriz quadrada, né? Que ela, o número de linhas é igual ao número de colunas. Mas não necessariamente, eu posso ter uma matriz que tenha um número de linhas e colunas diferentes, né? Muito bem. Outra questão que eu gostaria de abordar aqui nessa aula é com relação às operações com matriz. Então, nós vamos lá falar um pouquinho das operações. Primeiro, começando com a operação da adição e da subtração. Então, por exemplo, lá, se eu tenho uma matriz A, eu vou colocar sempre uma matriz de ordem menor aqui, vamos colocar uma de ordem 2 por 3, tá? 1, menos 1 e 3, 0, 2 e 1. E a matriz B, que é igual a 0, 1 e menos 3, e 1, menos 1, 1 e 2, tá? Então, digamos aí que eu tenho essas duas matrizes de mesma ordem. Aqui, ó, duas linhas, 3 colunas. Aqui eu tenho duas linhas, 3 colunas. Para fazer as operações de adição e subtração,
as matrizes precisam ser iguais. Então, o número de linhas e de colunas devem ser os mesmos, porque eu estou somando os termos aqui, ou posso estar também subtraindo. Então, no caso, tanto da adição como da subtração, elas precisam ter a mesma ordem. Então, como é que eu vou fazer o cálculo aqui? Termo a termo. O A11 com o A11. O A12 com o A12. Com o B12 no caso, né? Que no caso aqui é a matriz B. Então, aqui no caso B11, aqui A11. Aqui A12, linha 1, coluna 2. B12, linha 1, coluna 2. Então, eu vou somar os termos lá. Eu quero fazer adição. Então, eu vou somar o 1 com o 0. Então, 1 mais 0, 1. Menos 1 mais 1. Estou devendo 1, paguei 1, 0. Aí, 3 menos 3, então 3 mais o menos 3, tenho 3, gastei 3, 0 também. 0 menos 1, é mais menos 1, né? Vai dar menos 1. 2 mais 1, 3. E 1 mais 2, 3. E aí eu tenho a minha matriz soma, tá? A matriz diferença é a subtração dos termos correspondentes. É o mesmo raciocínio. Então, eu vou fazer igual lá, só que eu vou fazer de menos, né? A subtração. Então, eu vou ter lá 1 menos o 0, 1. Estou devendo 1 e aqui menos 1, estou devendo 1 menos 1 com menos 1, menos 2. 3 menos menos 3, aqui vai o oposto do menos 3, é mais 3. Então, vai ficar 3 com menos menos 3, vai ficar mais 3. 3 mais o 3 vai dar 6. Então, esse cálculo que eu fiz foi o seguinte, 3 menos o menos 3. Menos com menos é mais. 3 mais 3 é 6, tá? 0 menos 1 é menos 1, né? Porque eu estou subtraindo. 0 menos menos 1 vai ficar mais 1. 2 menos 1 vai dar 1. 1 menos o 2, eu tenho 1, fica devendo 2, então fica devendo 1. E aí eu tenho as duas operações aí com as matrizes da adição e da subtração. Eu também posso realizar a multiplicação por escalar. Por exemplo, digamos que eu quero o dobro da matriz A. Então, eu quero fazer o produto da matriz por um número. Então, eu quero o dobro da matriz A. Então, eu quero 2 vezes a matriz A. Então, o que é 2 vezes a matriz A? É 2 vezes ela. Então, termo a termo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 1 aqui, menos 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Então, aqui eu tenho o dobro da matriz A. Lembrando-se das multiplicações que eu tenho que usar a regra de sinal, né? Então, por exemplo, se fosse menos 2 aqui, eu teria que fazer menos com mais, daria menos. Então, se o meu 2 fosse negativo, então eu tenho que utilizar as regras normalmente, tá? Então, aqui nós vimos a adição, a subtração e a multiplicação da matriz por um número qualquer, tá? Por um número real. As matrizes, elas têm alguns tipos de matrizes, né? Que elas são classificadas com alguns nomes. Por exemplo, lá, nós temos a matriz quadrada. O que é a matriz quadrada? A matriz quadrada é aquela matriz em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, por exemplo, lá, 1, 2, 3, 1. Essa matriz aqui é uma matriz quadrada. O número de linhas é igual ao número de colunas. Então, aqui, por exemplo, se eu colocar uma matriz aqui, vamos colocar aqui qualquer número, só para ter uma ideia. Eu tenho uma matriz 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas, tá? Outra característica da matriz transposta. O que é a transposta de uma matriz? Então, digamos que eu tenha a matriz 1, 2, menos 1 e 3. Como é que é a transposta dessa matriz? Então, para achar a transposta, então, digamos que isso aqui é a matriz A. Eu quero achar a transposta de A. Como é que eu faço para achar a transposta de A? É simples, é só transformar a linha na coluna. Então, o que era a linha lá, vai virar coluna. Então, 1, 2 era a linha, virou coluna. O menos 1 e 3 era a linha, vira coluna. Certo?
Então, essa é a matriz transposta. Tá? Aí eu tenho também a matriz oposta. O que é a matriz oposta? Então, por exemplo, digamos que eu tenho a matriz B. Digamos que a matriz B ela é 1, 5, menos 2 e 3. Qual que é a oposta, né? Oposta da matriz B, né? Então, a oposta da matriz B vai ser uma matriz que tem os mesmos números, porém com sinal trocado. Mesma coisa que se eu multiplicar isso por menos 1. Então, aqui, ó, se eu trocar o sinal do 1 ali, vai ficar menos 1. Se eu trocar o sinal do 5, vai ficar menos 5. Se eu trocar o sinal do menos 2, vai ficar mais 2. Se eu trocar o sinal do 3, vai ficar menos 3. Então, essa é a matriz oposta, tá? Que ela tem os sinais diferentes, porém os mesmos números. Essas matrizes aqui, elas são algumas características especiais de algumas matrizes, né? A matriz transposta, a matriz quadrada, a matriz oposta. Aí tem a matriz simétrica. A matriz simétrica é aquela que quando você faz a transposta, ela continua igual. Por exemplo, digamos que eu tenha... Vou fazer aqui, ó. Vamos fazer um novo. Digamos que eu tenha a matriz... Vou colocar uma matriz bem simples aqui, ó. Vou fazer a transposta dessa matriz. Então, eu vou colocar aqui a transposta dessa matriz. Eu vou fazer, vai ficar 1 e 5 e 3 e 1, certo? Então, aqui eu tenho a transposta da matriz. Agora, eu vou fazer uma outra matriz aqui. Por exemplo, vamos fazer uma matriz B aqui. Ó, um 4, 4 e 2. Eu vou fazer a transposta da matriz B. Então, olha aqui, ó. Vou fazer a transposta. Vai ficar 1 e 4. Transformei a linha em coluna. E essa linha eu vou transformar em coluna. O que que aconteceu? A transposta é igual a ela mesma. Elas são iguais. Então, essa é a característica da matriz simétrica, né? Que a sua transposta é igual a ela mesma. E outro detalhe é o seguinte... Você verifica que quando ela é simétrica, os termos aqui, ó, então assim, essa aqui é a minha diagonal principal. Os termos aqui que estão à mesma distância da diagonal principal serão sempre iguais, né? Então aqui eu coloquei uma matriz 2 por 2, mas eu poderia colocar uma matriz 3 por 3 que teria essa mesma característica. Mas para você identificar uma matriz simétrica, basta você fazer a transposta dela e verificar que ela vai dar o mesmo resultado, ok? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre então, a multiplicação de matrizes, né? Que é uma outra operação que é um pouquinho diferente. Então, vamos usar lá um exemplo com duas matrizes A e B, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, a matriz A. Então, imaginem que vocês têm lá uma matriz A, que tem os valores 2, menos 1, 0 e 3, por exemplo. Então, essa matriz, ela é uma matriz de ordem 2 por 2. E agora eu vou fazer aqui uma outra matriz B. Só que na multiplicação não é como a adição e a subtração, em que você pode fazer com ordem igual apenas, né? A multiplicação, ela vai depender de um critério para você realizar a multiplicação. E qual que é o critério? O número de colunas, tá? Ó, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, aqui, por exemplo, a matriz B, ela tem que ter duas linhas. Então, vamos colocar uma matriz 2 por 3, por exemplo, tá? Então, eu vou ter uma matriz aqui com duas linhas e 3 colunas. Então, esses valores aqui precisam ser iguais, tá?
para que eu possa realizar a multiplicação. Beleza? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um valor qualquer, 0, 1 e 3, dão 2 linhas e 3 colunas, né? 1, menos 1 e 2. Então, nesse caso, eu posso fazer a multiplicação. Por quê? Porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E como que é feita a multiplicação? A multiplicação é multiplicando linha por coluna. Mas para eu não me perder, então eu vou ensinar uma regrinha aqui para vocês que vai ficar bem fácil de vocês não se perderem. Então, por exemplo, o resultado da matriz que eu vou encontrar vai ser uma matriz C. E a ordem dessa matriz, ela vai ter o número de linhas da primeira matriz, que no caso é a 2, e o número de colunas da segunda matriz, que é 3. Então, voltando lá. Para multiplicar, o número de colunas da primeira deve ser igual ao número de linhas da segunda. E a matriz que eu vou encontrar, ela vai ter a ordem cujo número de linhas é igual ao número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda, tá? 2 por 3. Então, se ela vai ser uma matriz 2 por 3, então eu vou fazer um esqueminha assim, ó. A matriz 2 por 3, ela tem... deixa eu fazer C aqui, né? Ó, C, 1, 1, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3. Aqui, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 3. Então, a matriz tem que ter esses elementos aqui. Como é que você vai achar esses elementos? Então, como isso aqui vai ser a multiplicação da matriz A pela matriz B, então, como que eu sei quem que eu vou multiplicar por quem? Então, eu sempre olho aqui, ó, 1 e 1. 1 e 1 significa que eu vou usar a linha 1 da primeira matriz pela coluna 1 da segunda matriz, certo? Então, para achar esse termo aqui, eu multiplico essa linha por essa coluna. Tá? Então, é a linha 1 da matriz 1, coluna 1 da matriz 2. E como é que eu faço? Eu faço a multiplicação dos termos e somo. Então, eu vou colocar aqui a representação. Então, por exemplo, lá, 2 vezes o 0, então, não vou fazer a conta, vou deixar indicado 2 vezes o 0, mais menos 1 vezes 1. Menos 1 vezes 1. Tá? Então, eu multipliquei a linha 1 pela coluna 1. Agora, aqui, para achar esse termo, eu vou multiplicar a linha 1 pela coluna 2. Linha 1 da primeira matriz pela coluna 2 da segunda. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes 1 mais menos 1 vezes menos 1. Então, menos 1 vezes menos 1. Agora, para achar o terceiro termo aqui dessa linha, é a linha 1 vezes a coluna 3. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes o 3, então 2 vezes o 3, e menos 1 vezes o 2. Então, mais, sempre somando, mais menos 1 vezes o 2. Então, aqui, fiz o cálculo. Agora, eu vou multiplicar a segunda linha da primeira matriz pela primeira coluna da segunda, ó, 2 e 1. Então, o primeiro termo aqui se refere à linha da primeira e o segundo, a coluna da segunda. Então, segunda linha da primeira, primeira coluna da segunda. Então, 0 vezes 0. 0 vezes 0 mais 3 vezes 1. Aqui, agora 2, 2. Linha 2, coluna 2. Então, 0 vezes 1 mais 3 vezes menos 1. E aqui, agora C2, 3. 0 vezes 3, então é a linha 2, coluna 3. Linha 2, coluna 3. Então, 0 vezes 3 mais 3 vezes 2. E agora, eu vou fazer o resultado aí desse cálculo. Eu vou fazer uns numerozinhos pequenininhos aqui para a gente saber quanto que vai dar. Ó, 2 vezes 0 aqui vai dar 0, mais menos 1 vezes 1, menos com mais menos dá menos 1, tá? Aqui, 2 vezes 1, 2,
menos 1 com menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Então, mais 1. Aqui, 2 vezes 3, 6. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Aqui vai dar 0, mais 3 vezes 1, 3. Aqui vai dar 0 mais 3 vezes menos 1, mais com menos, menos 3. 0 vezes 3, 0, mais 2 vezes 3, 6. E aqui eu vou colocar os resultados dessa minha matriz. Então, como que vai ficar essa minha matriz aí? Então, ela vai ficar assim, ó. 0 menos 1, menos 1. 2 mais 1, 3. 6 menos 2, 4. Deixa eu arrumar aqui. 4. 0 mais 3, 3. 0 menos 3, menos 3. E 0 mais 6 dá 6. Então, esse aqui é o resultado da minha matriz produto. Então, é uma forma de você não errar, né, a multiplicação. Então, por exemplo, se você tivesse uma matriz, digamos lá, uma matriz A, que seria, digamos, 3 por 2, que você está multiplicando por uma matriz B, digamos que seja uma matriz 2 por 4, ó, colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda, dá para multiplicar. Então, o resultado vai ser uma matriz C de ordem 3 por 4, tá? Então, a matriz que eu vou encontrar vai ser 3 linhas e 4 colunas. Aí você escreve lá 3 linhas, 4 colunas e vai multiplicando os termos, beleza? Então, essa é a forma de você realizar a multiplicação entre matrizes e não é sempre que você pode multiplicar. Nesse caso, eu posso fazer A vezes B, mas eu não poderia fazer B vezes A. Se eu fosse fazer, no caso aqui, o B vezes A, se eu fosse o B primeiro, o número de colunas do B é diferente do número de linhas do A, então não daria para fazer, certo? Então, A vezes, nesse caso, A vezes B dá para fazer, o B vezes A não é. Não dá. Então, significa que não existe a propriedade comutativa aqui junto, né, nas operações de matriz. Beleza? Muito bem, então agora é só vocês fazerem lá os exercícios.